Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 305, pregado na manhã de domingo, 25 de março de 1860, por Charles Haddon Spurgeon, no Exeter Hall, Strand, Londres, Inglaterra. Spurgeon pregou este sermão quando tinha 26 anos de idade. Para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e Israel. Êxodo 11, verso 7. A diferença entre os egípcios e Israel era extremamente evidente. À primeira vista, parecia ser muito vantajosa para o Egito. Eles tinham o chicote na mão e o pobre Israel sofria sob o látego. O Egito possuía o trabalho dos israelitas. Os filhos de Jacó faziam tijolos e os súditos de Faraó habitavam em casas que os filhos de Israel construíam. No entanto, quão rapidamente as mesas se viraram. Deus operou pragas no Egito, mas Gósen foi poupada. Ele enviou uma densa escuridão sobre toda a terra, uma escuridão que podia ser sentida, mas em toda a terra de Gósen havia luz. Ele enviou todo tipo de moscas e piolhos em todas as fronteiras, mas nas habitações de Israel não se via uma mosca, nem eram molestados pelos seres vivos que subiam do pó da terra. O Senhor enviou granizo e uma peste mortal sobre todo o gado dos egípcios, mas o gado dos filhos de Israel foi poupado, e sobre seus campos não caiu nenhuma chuva desoladora do céu. Por fim, o anjo destruidor desembainhou sua espada reluzente para desferir seu último golpe decisivo. Em todas as casas de todo o Egito havia choro e lamentação. Ele feriu o primogênito do Egito, o principal de toda a sua força, mas quanto ao seu povo, ele os conduziu como ovelhas. Ele os guiou pelo deserto como um rebanho, pela mão de Moisés e Arão. Eles chegaram ao Mar Vermelho e ele abriu um caminho para eles. Atravessaram o mar a pé, ali se alegraram nele. As águas se levantaram como um montão e os abismos se congelaram no coração do mar. Eles passaram pelos abismos como por um deserto. O que os egípcios, tentando fazer, se afogaram. O Senhor, em todas essas coisas, fez uma gloriosa diferença entre o Egito e Israel. A coluna de nuvem e fogo que dava luz a Israel era escuridão para os olhos do Egito. Sempre que Deus abençoava Israel, ele amaldiçoava o Egito. No mesmo momento em que enviava a bênção para um, enviava a maldição para o outro. Ele olhava para Israel e as tribos se alegravam, mas quando ele olhava para os egípcios, seu exército ficava perturbado. Agora, aos seus ouvidos neste dia, o Egito e Israel são declarados ser tipos de dois povos que habitam sobre a face da terra. Os que Deus escolheu para si e os que ele deixa seguir seus próprios caminhos. Os homens que por graça temem ao Senhor e os homens que não o temem. Os egípcios são retratos daqueles que estão mortos em delitos e pecados, inimigos de Deus por obras malignas e alienados da comunidade de Israel. Os israelitas, o povo antigo de Deus, são apresentados diante de nós como os representantes daqueles que, pela graça soberana, creram em Cristo, que temem a Deus e que buscam guardar sua vontade. A tarefa desta manhã será mostrar, primeiramente, a diferença. Em segundo lugar, quando essa diferença é vista. E em terceiro lugar, a razão pela qual ela deve ser vista. Sobre a qual, no último ponto, vou incitar suas mentes, exortando-os a tornar a diferença cada vez mais compíscua em sua vida diária. Primeiro, a diferença. O Senhor fez uma diferença entre aqueles que são seu povo e aqueles que não são. Existem muitas distinções entre os homens que um dia serão apagadas. Mas permita-me lembrá-los desde o início que esta é uma distinção eterna. Entre as diferentes classes de homens, os ricos e os pobres, há canais de intercomunicação, e muito bem assim, pois quanto menos distinções de classe forem mantidas, melhor para a felicidade de todos.
O tecido social não deve ser mantido sustentando um pilar à custa de outro, ou dourando o telhado e negligenciando os alicerces. A comunidade é uma só, e a prosperidade de uma classe é proporcionalmente à prosperidade de todas. Mas há uma distinção tão ampla que podemos verdadeiramente dizer dela: entre nós e vocês há um grande abismo. E quanto mais ampla for a linha de demarcação, mais feliz será para a igreja e melhor para o mundo. Há uma distinção de largura infinita entre o pecador, morto em pecado, e o Filho de Deus, vivificado pelo Espírito, que foi adotado na família do Altíssimo. Sobre esta distinção, permita-me fazer as seguintes observações. Primeiro, a distinção entre o justo e o ímpio é mais antiga. Foi ordenada por Deus antes da fundação do mundo. Na aliança eterna, Jeová escreveu os nomes de seus eleitos. Por eles, Cristo assumiu compromissos que ele seria seu fiador e seu substituto para sofrer em seu lugar. Compromissos de aliança foram feitos para eles, e somente para eles. Seus nomes foram desde a antiguidade inscritos no livro de Deus e gravados nas pedras preciosas do peitoral do seu grande sumo sacerdote. Eles foram então na aliança separados. O Senhor separou para si aquele que é piedoso. Enquanto todo mundo jazia no maligno, estas preciosas joias foram selecionadas do montouro da queda. Melhor do que outros homens por natureza, certamente não eram. Mas a soberania divina, ligada braço a braço com a graça divina, selecionou alguns para serem vasos de misericórdia, que deveriam ser preparados para o uso do Mestre, em quem Jeová deveria mostrar não apenas sua longanimidade, mas a plenitude de sua graça e as riquezas de seu amor. Outras distinções são meramente temporárias. São coisas que cresceram ontem e morrerão amanhã. Mas esta é mais antiga do que os montes eternos. Antes de o céu estrelado ser estendido, ou os alicerces da terra serem cavados, o Senhor já havia feito uma diferença entre Israel e Egito. No entanto, este é um grande segredo, e embora devamos proclamá-lo conforme o encontramos na palavra, não devemos investigá-lo intrusivamente. Deus fez outra distinção, a saber, uma distinção vital. Entre o justo e o ímpio, há uma distinção essencial de natureza. Há alguns de vocês que imaginam que a única diferença entre o verdadeiro cristão e outro é apenas esta: que um é mais assíduo em seu lugar de culto, que é mais regular na prática de cerimônias, que não poderia viver sem oração privada e coisas semelhantes. Permitam-me assegurar-lhes que, se não houver uma diferença maior do que esta entre você e o outro homem, você não é filho de Deus. A distinção entre o não convertido e o convertido é muito mais ampla do que isso. Não é uma distinção de vestimenta ou de forma externa, mas de essência e de natureza. Tragam aqui uma serpente e um anjo. Há uma distinção entre os dois de tal caráter que a serpente não poderia se transformar em um anjo, faça ela o que fizer. O anjo não poderia comer o pó que forma o alimento da serpente, nem a serpente poderia levantar sua voz e cantar a canção abençoada dos serafins. Uma distinção tão ampla quanto essa é a que existe entre o homem que teme a Deus e o homem que não o teme. Se você ainda é o que sempre foi por natureza, não pode ser um verdadeiro cristão, e é totalmente impossível que se torne um por todos os seus atos. Você pode lavar e limpar, pode vestir e adornar, será o filho da natureza bem vestido, mas não o filho vivo do céu. Você deve nascer de novo, deve ser colocada em você uma nova natureza, uma centelha de divindade deve cair em seu peito e arder ali. A natureza caída só pode elevar-se à natureza, assim como a água só flui até a altura de sua fonte. E como você está caído na natureza, assim deve permanecer, a menos que seja renovado soberanamente pela graça. Deus, por seu infinito poder, vivificou seu povo. Ele os tirou de sua antiga natureza. Agora amam as coisas que antes odiavam e odeiam as coisas que antes amavam. As coisas antigas para eles passaram, eis que tudo se fez novo. A mudança não é que falem mais solenemente e religiosamente, ou que tenham deixado de ir a determinados lugares, ou que não passem suas vidas nas frivolidades do mundo. Isso não é mudança, é uma consequência dela. Mas a mudança é mais profunda e vital do que isso. É uma mudança da própria essência do homem. Ele já não é o homem que era.
Ele está renovado no espírito de sua mente, nascido de novo, regenerado, recriado. Ele é um estranho e estrangeiro aqui embaixo. Ele não pertence mais a este mundo, mas ao mundo vindouro. O Senhor, então, neste aspecto, fez uma diferença entre Israel e Egito. Gostaríamos de observar ainda que essa diferença de natureza é seguida por uma diferença no tratamento judicial de Deus com os dois homens. Com ambos, seus tratos são justos e corretos. Deus nos livre de pensar que Deus possa ser injusto com qualquer homem. O Senhor nunca é severo além do que a justiça exige, nem gracioso além do que a justiça permite. Aqui vem o homem não renovado, o ímpio. Ele apresenta suas boas obras, suas orações, suas lágrimas. O Senhor o julgará de acordo com suas obras. E ai daquele dia para ele. Será um dia de tristeza de fato, pois ele logo descobrirá que suas melhores perfeições são como trapos imundos, e que todas as suas boas obras apenas pareciam ser boas, porque ele estava na escuridão e não podia ver as manchas que as contaminavam. Outro homem se aproxima, é o homem renovado. Deus lida com ele com justiça, é verdade, mas não de acordo com a escala da lei. Ele olha para aquele homem como aceito em Cristo Jesus, justificado pela justiça de Cristo e lavado em seu sangue. E agora ele lida com aquele homem não como juiz, como um criminoso, nem como um rei com um súdito, mas como um pai com um filho. Aquele homem é levado ao seio de Jeová, sua ofensa é afastada, sua alma constantemente renovada pela influência da graça divina. E os tratos de Deus com ele são tão diferentes dos tratos de Deus com outro homem, quanto o amor de um marido difere da severidade de um monarca indignado. De um lado, é simples justiça, do outro, amor fervoroso. De um lado, a inflexível severidade de um juiz, e do outro, o afeto limitado do coração de um pai. O Senhor, então, também neste aspecto, fez uma diferença entre Israel e Egito. Essa distinção é realizada na providência. É verdade que, a olho nu, um evento acontece a ambos. O justo sofre assim como o ímpio, e ambos vão para a sepultura, que é destinada a todos os viventes. Mas se pudéssemos olhar mais de perto para a providência de Deus, veríamos linhas de luz dividindo o caminho do justo do destino do transgressor. Para o homem justo, toda a providência é uma bênção. Uma bênção está envolta em todas as nossas maldições e em todas as nossas cruzes. Nossos cálices são às vezes amargos, mas são sempre saudáveis. Nosso sofrimento é nosso benefício. Nunca perdemos com nossas perdas, mas nos tornamos ricos para com Deus quando nos tornamos pobres para com os homens. Para o pecador, porém, todas as coisas cooperam para o mal. Ele é próspero, ele é como um animal que é engordado para o abate. Ele é saudável, ele é como a flor que desabrocha e está amadurecendo para a foice do ceifador. Ele sofre, seus sofrimentos são as primeiras gotas da tempestade eterna da vingança divina. Tudo para o pecador, se ele pudesse abrir os olhos, tem um aspecto negro. As nuvens para ele estão cheias de trovões e o mundo inteiro está vivo com terror. Se a terra pudesse ter seu jeito, ela se livraria dos monstros que esquecem de Deus. Mas para o justo, todas as coisas cooperam para o bem. Vem o mal ou vem o bem, tudo terminará bem. Cada onda o leva ao seu desejado porto, e até o vento forte infla suas velas e o conduz mais rapidamente para o porto da paz. O Senhor fez uma diferença entre Israel e Egito neste mundo. Essa diferença, no entanto, aparecerá mais distintamente no dia do juízo. Então, quando ele se sentar no trono de sua glória, ele os dividirá um do outro, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele clamará aos seus anjos e dirá: recolhei do meu reino todos os que causam escândalo e os que praticam a iniquidade. Então, com a foice afiada na mão, o anjo voará pelo meio do céu e colherá o joio, reunindo-o em feixes para queimar. Mas descendo do seu trono, não delegando a tarefa deliciosa a um anjo, o próprio rei, o ceifeiro coroado, tomará sua própria foice dourada e colherá o trigo em seu celeiro. Então, quando o inferno abrir sua boca e engolir os impenitentes, quando eles descerem vivos para o abismo, como Coré, Dotã e Abirão fizeram no passado,
Então, quando virem o justo subindo ao céu como um fluxo de luz, em suas vestes brilhantes e cintilantes, cantando hinos triunfantes e sinfonias corais, então será visto que o Senhor faz uma diferença. Quando, através do abismo intransponível, o homem rico vir Lázaro no seio de Abraão, quando do poço mais profundo do inferno o condenado vir o aceito glorificado em bem-aventurança, então a verdade ficará clara, escrita em letras de fogo. O Senhor fez uma diferença entre os egípcios e Israel. Passamos agora ao nosso segundo ponto. Quando essa diferença é vista? Nossa resposta é: muitas vezes ela é vista no templo de Deus. 2 homens sobem ao templo para adorar. Eles se sentam lado a lado na casa de Deus. A palavra é pregada a ambos. Ambos a ouvem, talvez com igual atenção. Um segue seu caminho para esquecer, o outro lembra. Eles vêm novamente, um escuta e o ministro é para ele como alguém que toca uma bela melodia em um instrumento. O outro escuta e chora, sente que a palavra é viva e poderosa, mas afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela atinge sua consciência, perfura-o, corta-o até o fundo. Cada palavra parece ser como uma flecha disparada do arco de Deus e encontrando um alvo em sua consciência. E agora eles vêm novamente. Um finalmente sente que a palavra é sua. Ele foi levado ao arrependimento e à fé em Cristo através dela. E agora vem para cantar louvores a Deus como seu filho aceito, enquanto o outro permanece cantando como um mero formalista, para participar do culto no qual sente pouco interesse, para levantar sua voz em oração enquanto seu coração está distante. Se eu tivesse aqui, esta manhã, um monte de limalhas de aço e de cinzas misturadas e quisesse detectar a diferença entre as duas, não teria nada a fazer a não ser inserir um ímã. As limalhas seriam atraídas e as cinzas permaneceriam. Assim é com esta congregação. Se eu quisesse saber hoje quem são os de Israel de Deus e quem ainda são os egípcios de nascimento inferior, nada seria necessário além de pregar o Evangelho. O Evangelho descobre o povo de Deus, tem afinidade com eles. Quando chega a eles, eles o recebem. O Espírito Santo de Deus abre seus corações. Eles o agarram e se alegram nele, enquanto aqueles que não são de Deus, que não têm parte ou interesse na redenção de Cristo, o ouvem em vão e até se endurecem com ele, e seguem seu caminho para pecar com más vontade, após todos os avisos que receberam. Vem agora, meu ouvinte, quero falar diretamente a você. Você já viu essa diferença feita entre você e outro homem? Você ouve o Evangelho agora como nunca ouviu antes? Este é o tempo de ouvir. Há mais pessoas frequentando nossos locais de culto agora do que nunca houve. Mas ainda assim, não são os ouvintes, mas os praticantes da palavra que são abençoados. Diga então, você foi levado a ouvir a palavra de Deus como nunca antes? Você a escuta esperando que seja uma bênção para você, desejando que sua consciência seja sujeita a ela, assim como o ouro é sujeito à mão do ourives? Se assim for, há o primeiro sinal de uma diferença que Deus colocou entre você e os egípcios. Mas vai além. Se o israelita é consistente com seu dever, como acredito que deva ser, em pouco tempo ele sente que é imperativo sair do restante da humanidade e unir-se à Igreja de Cristo. O Senhor fez uma diferença, diz ele. Agora mostrarei essa diferença. Meu mestre disse: quem crer e for batizado será salvo. Não confio no batismo, mas devo mostrar que não sou mais o que era. Desejo ser obediente ao meu Senhor e Mestre. Desejo cruzar o Rubicão, desembainhar minha espada contra o mundo, uma vez por todas, e jogar fora a bainha. Anseio fazer algo que faça o mundo ver que estou crucificado para ele e que ele está crucificado para mim. Deixe-me então ser sepultado na água, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, como a imagem da minha morte para todo o mundo. Deixe-me sair da água como a imagem da minha ressurreição para uma nova vida. E Deus me ajude, a partir dessa hora abençoada, a seguir meu caminho andando como alguém que não é do mundo, assim como Cristo não é do mundo. Sempre que a mesa é posta, sobre a qual celebramos o memorial do corpo e do sangue de Cristo, Deus novamente sela essa diferença. Os não convertidos, se o ministro for fiel, são avisados para seguirem seu caminho, pois se comerem ali, comerão e beberão condenação para si mesmos, não discernindo o corpo do Senhor.
Os israelitas são convidados a vir, e apenas aqueles que são crentes em Jesus, não cristãos nominais, mas que têm a certeza de que são homens mudados, transformados, regenerados, e foram renovados pela graça divina no espírito de suas mentes. Assim, mostramos ao mundo, nos dois símbolos externos, que o Senhor fez uma diferença. Mas além disso, toda a vida de um cristão, se ele é o que deveria ser, está mostrando ao mundo que o Senhor fez uma diferença. Aqui estão dois homens em provação. O mesmo problema aconteceu a ambos. Eles são parceiros de negócios. Seu dinheiro acabou. A casa foi à ruína. Eles foram reduzidos à mendicância e têm que começar no mundo novamente. Agora, qual desses homens é o cristão? Há um pronto para arrancar os cabelos, desesperado. Ele não pode suportar ter trabalhado toda a vida e agora ser pobre como Lázaro. Ele acha que a providência é injusta. Há muitos vagabundos, diz ele, ficando ricos, e aqui estou eu, depois de trabalhar duro e pagar a cada homem o que é seu, reduzido ao chão, sem nada. Mas o homem cristão, se ele realmente for um cristão, note isso, pois há muitos que professam ser cristãos e não são, e é o vento forte que os testa. Diz: o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei, diz ele, que todas as coisas cooperam para o bem. Vou arregaçar as mangas e trabalhar mais uma vez. E assim, com coragem e confiança em Cristo, ele retorna ao seu labor. E Deus o abençoa mais uma vez. Na verdade, o abençoa em suas provações mais do que jamais o abençoou em sua prosperidade. Aqui estão dois homens novamente. Ambos têm feito o que é errado. E quando o justo cai, assim como o ímpio, quem pode saber a diferença? Na manhã seguinte, um deles se levanta e está totalmente tranquilo sobre o assunto. Ele não sente feridas em sua consciência. Ou, se está inquieto, é porque tem medo de ser descoberto. Ele é como alguém que, tendo caído na lama, fica rolando ali. Mas aqui vem um cristão. Ele sente que fez algo errado. O que devo fazer, diz ele, para reparar o dano ao homem e mostrar meu arrependimento para com Deus? Ele estaria disposto a se ajoelhar diante de qualquer um que tenha prejudicado e confessar o quanto esteve errado. Ele se odeia, se detesta por ter feito algo errado. Ele preferiria morrer a pecar, e agora que descobriu que pecou, deseja ter morrido antes de desonrar seu Senhor e Mestre. Se você vê uma ovelha cair no lamaçal, ela se levanta rapidamente. Mas se o porco cai ali, ele se deleita e rola novamente. E nada além do chicote ou do bastão pode fazê-lo se levantar. Portanto, há uma diferença essencial entre o justo e o ímpio, mesmo em seus pecados. Um homem justo cai 7 vezes, mas se levanta novamente. Quanto ao ímpio, ele rola e se deleita em seu pecado, permanecendo e continuando nele. Deus estabeleceu uma diferença, e mesmo quando essa diferença é obscurecida, ainda pode ser discernida. Há algo no cristão que não pode ser confundido. Faça o que quiser com ele, ele não é o que o outro homem é, e você não pode torná-lo igual. Aqui está uma moeda nova que parece incrivelmente como a libra esterlina, e eu a viro, é uma falsificação tão habilidosa que não posso descobrir se é ouro ou não. Aqui está outra, que eu encontro ser uma libra esterlina leve. Olho para ambas, e à primeira vista estou inclinado a pensar que minha libra esterlina recém-cunhada é a melhor das duas, pois digo, a outra está evidentemente muito desgastada e leve. Mas há algo no cristão que prova que ele é ouro, afinal, mesmo quando está desgastado e com pouco peso. Você pode desfigurá-lo de modo que a imagem do rei não seja aparente nele, mas ele ainda é ouro. Ele só precisa ser testado, e na hora da prova, aquele som dourado da graça o identificará, e ele ainda se mostrará como alguém em quem Deus fez uma diferença. Essa distinção também se revela em um homem piedoso quando ele está sob a pressão de alguma forte tentação. Há 2 comerciantes, ambos parecem negociar da mesma maneira, mas finalmente uma rara oportunidade ocorre a eles. Se não tiverem consciência, podem fazer uma fortuna. Agora será o teste. Um homem olha para a oportunidade e a agarra sem escrúpulos. Esse homem não é cristão, coloque isso como certo. A outro homem, ele sente um desejo pelo ganho, pois é humano, mas seu coração odeia o pecado, pois foi renovado pela graça divina. Não, diz ele, melhor fechar a loja do que ganhar a vida desonestamente.
Melhor para mim ser arruinado nesta vida do que ser arruinado no mundo vindouro. O lema do estabelecimento do outro lado da rua é: precisamos viver. O lema desta loja será: precisamos morrer. Vocês que são clientes logo saberão em qual lugar serão tratados com mais honestidade, e ali descobrirão em certo grau que o Senhor fez uma diferença entre Egito e Israel. Mas para não me alongar muito neste ponto, essa diferença brilha muito vividamente na hora da morte. Ó, como é distinta essa diferença às vezes. Como isso foi visto muitas vezes nas epidemias mortais que visitaram Londres. Na última vez que a cólera visitou Londres com severidade, embora eu tivesse muitos compromissos no interior, abandonei-os para permanecer em Londres e não fugir da epidemia. É dever do ministro sempre estar presente em tempos de visitação e doença. Nunca vi mais claramente em minha vida a diferença entre o homem que teme a Deus e o que não o teme do que vi naquela ocasião. Chamado numa segunda-feira de manhã, por volta das 3h30, para ver um homem que estava morrendo, fui até ele e entrei no lugar onde ele estava deitado. Ele tinha ido a Brighton no domingo de manhã em uma excursão e voltou doente. E lá estava ele, às portas do túmulo. Fiquei ao seu lado e falei com ele. A única consciência que ele tinha era um pressentimento de terror, misturado com o estupor do medo. Logo até isso se foi e eu tive que ficar suspirando ali com uma pobre senhora idosa que cuidava dele, completamente sem esperança quanto à sua alma. Voltei para casa, fui chamado para ver uma jovem. Ela também estava no último extremo, mas era uma visão bela. Ela estava cantando, embora soubesse que estava morrendo, falando com aqueles ao seu redor, dizendo a seus irmãos e irmãs para segui-la ao céu, despedindo-se de seu pai, sorrindo como se fosse um dia de casamento. Ela estava feliz e abençoada. Então vi muito claramente que se não há uma diferença na alegria da vida, há uma diferença quando chegamos à hora da morte. Mas o primeiro caso que mencionei não é o pior que já vi. Muitos eu vi morrer, cujas histórias não seriam apropriadas para contar. Eu os vi quando seus olhos estavam arregalados em suas órbitas. Quando conheceram Cristo e ouviram o Evangelho, mas ainda assim o rejeitaram. Eles estavam morrendo em agonia tão extrema que só se podia fugir do quarto, sentindo que era uma coisa terrível cair nas mãos de um Deus irado e entrar naquele fogo devorador. No leito de morte, será evidente que o Senhor fez uma diferença entre Israel e Egito. Apressei-me sobre esses dois primeiros pontos porque quero me deter fortemente e solenemente no último. Falamos sobre a diferença sendo vista entre o justo e o ímpio. Meu último ponto é: por que essa diferença deve ser vista? Aqui tem um objetivo prático. Espero que, se a primeira parte do sermão não lhe tocou, esta pelo menos desperte sua consciência. Este é um tempo que tem muitos sinais esperançosos, mas ainda assim, se julgarmos de acordo com a regra das Escrituras, há algumas marcas muito negras sobre este século. Às vezes, temo que a única era a qual podemos realmente ser comparados é a época antes do dilúvio, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens e quando deixou de haver uma distinção entre a igreja e o mundo. É justo reconhecer que há tal mistura hoje em dia, tal compromisso, tal concessão de ambos os lados das questões religiosas, que somos como uma massa fermentada, misturada e unida. Tudo isso está errado, pois Deus sempre pretendeu que houvesse uma distinção entre o justo e o ímpio, tão clara e palpável quanto a distinção entre o dia e a noite. Meu primeiro argumento é este: sempre que a igreja foi completamente distinta do mundo, ela sempre prosperou. Durante os 3 primeiros séculos, o mundo odiava a igreja. A prisão, a fogueira, os cascos dos cavalos selvagens, esses eram considerados bons demais para os seguidores de Cristo. Quando o homem se tornava cristão, ele renunciava a pai e mãe, casa e terras, e até a própria vida. Quando eles se reuniam, deviam encontrar-se nas catacumbas, acendendo velas ao meio-dia, porque havia escuridão nas profundezas da terra. Eles eram desprezados e rejeitados pelos homens. Andavam errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. Mas então era a era dos heróis. Aquele era o tempo dos gigantes. Nunca a igreja prosperou tanto e floresceu tão verdadeiramente como quando foi batizada em sangue.
O navio da igreja nunca navega tão gloriosamente como quando o borrifo sangrento dos seus mártires cai sobre seu convés. Devemos sofrer e devemos morrer se quisermos conquistar este mundo para Cristo. Houve algum milagre tão surpreendente como a expansão do Evangelho durante os primeiros 2 ou 3 séculos? Dentro de 50 anos após Cristo ter ascendido ao céu, o Evangelho foi pregado em todas as partes conhecidas do mundo e havia convertidos a Cristo nas regiões mais inóspitas. Mas longe do que os navios de Tarsis haviam voado, as colunas de Hércules não limitaram a indústria dos apóstolos. Para tribos selvagens e não civilizadas, para pictos e escoceses e para ferozes bretões, o Evangelho foi proclamado. Igrejas foram fundadas, algumas das quais perduram em sua pureza até hoje. E tudo isso, acredito, foi parcialmente o resultado daquela diferença marcante entre a igreja e o mundo. Certamente, durante o período após Constantino professar ser cristão, mudando com os tempos, porque via que isso fortaleceria seu império, desde o momento em que a igreja começou a ser vinculada ao Estado, o Senhor a deixou. Ele a entregou à esterilidade e Icabode foi escrito em suas paredes. A glória se foi. Foi um dia negro para a cristandade quando Constantino disse: sou um cristão, por este sinal vencerei, disse ele. Sim, essa foi a verdadeira razão de sua conversão fingida. Se ele pudesse vencer pela cruz, estava bem. Se pudesse ter vencido por Júpiter, teria gostado igualmente. É como essas pessoas hoje que se tornam cristãs porque desejam as bênçãos de Deus sobre sua vida, negócios, casamento, mas não pela beleza de Deus na face de Cristo. A partir desse momento, a igreja começou a degenerar. E descendo até a Idade Média, quando não se podia distinguir um cristão de um mundano, se podia encontrar piedade, vida ou graça nas terras ditas cristãs. Então veio Lutero, e com uma pegada firme ele separou a igreja do mundo, afastou-a correndo o risco de rasgá-la em pedaços. Ele não queria que ela estivesse ligada ao mundo. E então os reis da terra se levantaram, e os príncipes conspiraram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas aquele que está nos céus riu deles, Jeová zombou deles. A igreja saiu vitoriosa e para conquistar, e sua principal arma foi sua não conformidade com o mundo, seu afastamento dos homens. Coloque o dedo em qualquer página próspera na história da igreja e eu encontrarei uma pequena nota marginal dizendo: nesta época, os homens podiam facilmente ver onde a igreja começava e onde o mundo terminava. Nunca houve bons tempos quando a igreja e o mundo estavam unidos em matrimônio um com o outro. Mas embora isso fosse argumento suficiente para manter a igreja e o mundo distintos, há muitos outros. Quanto mais a igreja é distinta do mundo em seus atos e em seus princípios, mais verdadeiro é seu testemunho para Cristo e mais potente é o seu testemunho contra o pecado. Somos enviados a este mundo para testemunhar contra os males, mas se nos envolvermos neles, onde está nosso testemunho? Se nós mesmos somos encontrados culpados, somos falsas testemunhas, não somos enviados por Deus. Nosso testemunho não tem efeito. Não hesito em dizer que há dezenas de milhares de cristãos professos cujo testemunho perante o mundo é mais prejudicial do que benéfico. O mundo olha para eles e diz: bem, vejo que você pode ser cristão e ainda assim continuar sendo um canalha. Ah, diz outro, você pode ser cristão, percebo, mas então vejo você triste e miserável, tão desesperado quanto qualquer homem quando as coisas do mundo são tiradas de você, dinheiro, saúde ou a vida. Não vejo nenhuma paz em você que realmente parece sobrenatural. Ah, grita outro, esses cristãos gostam de pecar em segredo atrás da porta. O cristianismo deles reside em não gostar de pecar abertamente, mas eles podem devorar a casa de uma viúva quando ninguém está olhando. Podem ser bêbados, só que deve ser em uma festa muito pequena. Não gostariam de ser descobertos embriagados, onde sem olhos poderiam vê-los. Agora, o que é tudo isso? É simplesmente isto, que o mundo descobriu que a igreja visível não é a igreja pura de Cristo, pois não é fiel aos seus princípios e não defende a retidão e a integridade que são as marcas da verdadeira igreja de Deus. Muitos cristãos esquecem que, querendo ou não, estão dando um testemunho. Eles não pensam que alguém os nota. Sim, mas notam. Não há pessoas tão observadas quanto os cristãos.
O mundo nos lê, da primeira letra de nossas vidas até o fim. E se puderem encontrar uma falha, e Deus nos perdoe, podem encontrar muitas, eles certamente aumentarão a falha o máximo possível. Portanto, sejamos muito vigilantes, para que vivamos próximos a Cristo, que andemos sempre em seus mandamentos, para que o mundo veja que o Senhor fez uma diferença. Mas agora tenho algo muito triste a dizer. Gostaria de poder omitir, mas não posso. A menos que, irmãos e irmãs, vocês façam do seu negócio diário ver que há uma diferença entre vocês e o mundo, farão mais mal do que podem fazer de bem. A Igreja de Cristo é hoje responsável por muitos pecados terríveis. Deixe-me mencionar um que é apenas o tipo de outros. Por quais meios vocês acham que as algemas foram cravadas no pulso de nosso amigo que está ali, um homem como nós, embora de pele negra? É a igreja visível de Cristo, que também mantém seus irmãos sob escravidão. Se não fosse por essa igreja, o sistema de escravidão já teria voltado ao inferno de onde surgiu. Se não houvesse açoitadores de escravos, além de homens que são adequados para um cargo tão degradante, se não houvesse ministros cristãos meramente nominais, é óbvio, que possam justificar a escravidão do púlpito, e membros da igreja que vendem os filhos de seres mais nobres do que eles mesmos. Se não fosse por isso, a África seria livre. Albert Barnes falou muito corretamente quando disse que a escravidão não poderia existir no Ocidente por uma hora se não fosse pelo apoio da igreja cristã visível. Mas o que o escravocrata diz quando você lhe diz que manter nossos semelhantes em escravidão é um pecado, e um pecado condenável, incompatível com a graça? Ele responde: eu não acredito em suas calúnias. Olhe para o bispo tal e tal, ou para o ministro de tal lugar. Ele não é um bom homem? E ele não lamenta, maldito seja Canaã? Ele não cita Filemão e Onésimo? Ele não vai e fala sobre a Bíblia e diz a seus escravos que eles deveriam se sentir muito gratos por serem seus escravos, pois Deus Todo-Poderoso os fez de propósito para que pudessem desfrutar do raro privilégio de serem açoitados por um mestre cristão? Não me diga, diz ele, se a coisa fosse errada, não teria a igreja do seu lado. E assim a igreja livre de Cristo, comprada com seu sangue, deve carregar a vergonha de amaldiçoar a África e manter seus filhos em escravidão. Bom Senhor, livra-nos deste mal inominável e diabólico. Se os mercadores de Manchester e os comerciantes de Liverpool têm uma parte nesta culpa, pelo menos que a igreja esteja livre deste crime que enche o inferno. Os homens têm se esforçado para fazer a Bíblia apoiar essa soma de todas as vilanias. Mas a escravidão, a coisa que desonra a grande república, tal escravidão é completamente desconhecida na palavra de Deus. E pelas leis dos judeus era impossível que pudesse existir. Conheço homens que citam textos como desculpas para serem condenados. E não me surpreende que homens possam encontrar nas escrituras justificativas para comprar e vender as almas dos homens. Graças a Deus, a mancha da escravidão não paira mais sobre nossa terra. Mas essa deve ser a realidade em todos os lugares. E a Inglaterra está certa em lutar e usar sua força para isso em todo o mundo. E o que vocês acham que é, voltando para a nossa própria terra, que sustenta o sistema de comércio que é realizado entre nós? Todos vocês sabem que há negócios onde não é possível para um jovem ser honesto na loja, onde, se ele falasse a pura verdade, seria demitido. Por que vocês acham que o sistema de etiquetar produto na vitrine de maneira diferente do que são vendidos internamente, ou exibir uma coisa e depois entregar outra, o sistema de contar mentiras brancas no balcão com a intenção de obter um preço melhor, é mantido? Bem, isso não duraria uma hora se não fosse pelos cristãos professos que o praticam. Eles não têm a coragem moral de dizer, de uma vez por todas, não teremos nada a ver com essas coisas. Se o fizessem, se a igreja renunciasse a esses costumes impuros, os negócios mudariam dentro dos próximos 12 meses. Os sustentáculos da criminalidade e os apoios da desonestidade são esses homens cristãos professos que se dobram para fazer como os outros fazem, que, em vez de enfrentarem a corrente, desistem e nadam com ela. Os peixes mortos em nossas igrejas, que fluem com a corrente, ao contrário dos peixes vivos, que sempre nadam contra ela e nadam rio acima até a fonte do rio.
Não falaria severamente da igreja de Cristo, pois a amo, mas porque a amo, devo dizer isso. Nosso ser tão parecido com o mundo, nosso comerciar como o mundo comercializa, nosso falar como o mundo fala, nosso insistir sempre que devemos fazer como os outros fazem, isso está fazendo mais mal ao mundo do que todos os nossos pregadores podem esperar fazer de bem. Saiam do meio deles, não toquem nada impuro, sejam separados, diz o Senhor, e eu serei um pai para vocês, e vocês serão meus filhos e filhas. Isso certamente, um argumento severo e rude, poderia nos mover a ser separados do mundo. Mas novamente, como é possível honrarmos Jesus Cristo enquanto não há diferença entre nós e o mundo? Posso imaginar que um homem pode não professar ser cristão e ainda assim honrar seu mestre. Isso, no entanto, é uma questão de imaginação. Não conheço um exemplo, mas não posso imaginar um homem professando ser cristão e depois agindo como o mundo age e ainda assim honrando a Cristo. Eu acho que vejo meu mestre agora. Ele está diante de mim. Ele tem mais do que aquelas 5 abençoadas feridas. Vejo suas mãos sangrando. Meu mestre, eu clamo. Onde tu conseguistes essas feridas? Essas não são as perfurações dos pregos, nem o golpe da lança. De onde vêm essas feridas? Eu ouço responder tristemente. Essas são as feridas que recebi na casa dos meus amigos. Tal e tal cristão caiu. Tal e tal discípulo me seguiu de longe. E por fim, como Pedro, negou-me totalmente. Um dos meus filhos é avarento. Outro é orgulhoso. Outro pegou seu vizinho pelo pescoço e disse: paga-me o que me deve. E eu fui ferido na casa dos meus amigos. Ó bendito Jesus, perdoe-nos e nos dê sua graça para que não façamos isso novamente, pois queremos segui-lo onde quer que vá. Tu sabes, Senhor, queremos ser seus, queremos honrá-lo e não entristecê-lo. Ó, dê-nos agora o seu próprio Espírito, para que possamos sair do mundo e sermos como tu, santos, inocentes, imaculados e separados dos pecadores. Tenho apenas essas 2 coisas a dizer e então terminarei. Aos que se dizem cristãos, esta palavra. Há alguns de vocês, professos do Evangelho, que são moeda falsa. Quando vêm à mesa do Senhor, mentem. E quando dizem de si mesmos, sou membro de tal e tal igreja, dizem o que é uma desgraça para vocês. Agora, deixe-me lembrá-los, senhores, que podem manter sua profissão aqui, mas quando comparecerem perante o tribunal de Deus no fim, encontrarão que é uma coisa terrível não ter tido realidade em sua profissão de fé. Tremam, senhores, à direita de Deus. Lá está a balança e vocês devem ser colocados nela. E se forem encontrados em falta, sua porção será entre os enganadores. E vocês sabem onde isso é no mais profundo abismo do inferno. Trema, senhor diácono. Trema, membro da igreja, se você não é o que professa ser. Há um destino aguardando você, de uma sorte mais feroz e terrível do que até mesmo para os ímpios e reprovados. Das alturas de sua profissão, você será derrubado. Você construiu seu ninho entre as estrelas, mas deve fazer sua cama no inferno. Você adornou sua cabeça com uma coroa, mas deve usar uma coroa de fogo. Deve ter essas roupas finas arrancadas de você. Esse brilho e essa pintura devem ser todos removidos. E você, nu para sua vergonha, o alvo de zombaria dos demônios, se tornará uma zombaria até mesmo para os condenados do inferno. Enquanto eles apontam para você e gritam: lá vai o homem que se destruiu ao enganar os outros. Lá está o miserável que falava de Deus e falava de Cristo e não pensava ser como nós, e agora ele também está amarrado no feixe para ser queimado. A última palavra é para aqueles que não são professos de forma alguma. Deus fez uma diferença entre vocês e os justos. Ó, meus queridos amigos, eu imploro que pensem nisso. Não há 3 categorias, não há elos intermediários, não há uma terra de fronteira entre os justos e os ímpios. Hoje você é ou um amigo de Deus ou um inimigo dele. Você está neste momento ou vivificado ou morto. E lembre-se, quando a morte vier, será o céu ou o inferno para você. Ou anjos ou demônios serão seus companheiros. E ou as chamas serão sua cama e coberta ardente, ou então as glórias da eternidade serão sua herança perpétua. Lembre-se, o caminho para o céu está aberto. Quem crer no Senhor Jesus será salvo. Creia nele e viva. Confie nele e você será salvo.
Deposite a confiança de sua alma em Jesus e você será agora liberto. Que Deus soberanamente transforme você para você fazer isso agora. E não haverá mais diferença entre você e os justos, mas veremos que você foi escolhido na eternidade. Não haverá mais diferença entre você e os justos, mas você será um deles. E com eles estará no dia em que Jesus vier para se sentar no trono de seu pai Davi e reinar entre os homens. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.